Seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Paz de Cristo, meu irmão. Estaremos estudando essa semana a lição 5 da revista Palavra e Vida. Essa lição tem como título A Marca da Obediência. O texto base está na primeira carta de João. Primeira carta de João, nós estaremos fazendo leitura agora, capítulo 2, de 3 a 7. Primeira carta de João, capítulo 2, 3 a 7. E nisso sabemos que o conhecemos, e se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. E esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Então, até o versículo 7, né, irmãos? A marca da obediência. Essa revista, irmãos, também, ela tem como tema central, deixa eu só botar aqui no início aqui, né? Assim mesmo. Marcas da vida cristã, carta de João 1, primeira carta, segunda carta e terceira carta de João. Quem escreveu foi o pastor Pedro Eliso. Desde já nosso agradecimento a esse sincero e querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense. Então, irmão, nós vamos estudar agora, né, marca da obediência. Após falar da necessidade do abandono do pecado, o apóstolo segue exortando a obediência. Então, o apóstolo João agora fala sobre e ensina sobre devemos permanecer na obediência. Para ele, a evidência do conhecimento de Jesus e da salvação verdadeira é a obediência. Tudo passa pela obediência, né? Logo, o servo de Deus não pode ser desobediente, é claro, né? Portanto, a obediência é a prova objetiva da salvação. E o apóstolo novamente estabelece uma conexão com aquilo que ele ouviu do próprio Jesus e relata em seu evangelho. Vamos ler aqui no evangelho de João, né? João 15. Então o apóstolo João está falando, né, que a obediência é a prova objetiva da salvação. E que estabelece a conexão com aquilo que ouviu do próprio Jesus. E ele cita aqui esse texto, o autor cita o texto de João 15, vamos ver, estou por aqui, né? João 15, só um instantinho, 15, 10 e 14. Então fala assim, vou ler de 10 a 15, né? E se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, o exemplo maior é que Jesus guardou o mandamento. E ele diz aqui, né, se guardares os meus mandamentos e permanecesse no meu amor. Há um propósito aqui, na verdade, né? Um objetivo. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Permanecendo no amor e guardando os mandamentos de Deus, temos essa alegria, né? O meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o mandamento de Deus é o amor. E ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi exatamente o que Cristo fez. Deu a sua vida por nós, né? E nos chama de amigo, não de mais servos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus
fala que nós somos amigos deles quando obedecemos a sua voz, como sendo obedientes. O primeiro tópico, irmão, dessa lição é: o verdadeiro cristão obedece os seus mandamentos. Não basta dizer que você é cristão, que você conhece a palavra de Deus, mas que você é obediente aos mandamentos. João começa nos versos 3 e 4 com uma afirmação muito profunda. Por um lado, a prova da salvação por meio da presença do Espírito Santo pode ser, de alguma maneira, considerada subjetiva, visto que cada uma precisa examinar a si mesmo. Por outro lado, ele apresenta a obediência como prova externa e objetiva da salvação. Quando que nós conhecemos que uma pessoa é cristã de verdade, quando ele obedece ao mandamento do Pai. Em um mundo relativizado, polarizado, profundamente influenciado por filosofias do engano, obedecer fielmente à palavra pode parecer algo retrógrado, quer dizer, ultrapassado, né? No entanto, é justamente por isso que o texto sagrado se faz tão atual, pois a cultura pós-moderna tenta diminuir o valor da doutrina e alguns tentam atualizá-la. Não é possível, né? Ela já é atual. Mas o que mantém a vida cristã em evidência em um mundo sem identidade é justamente a lealdade de cada discípulo aos mandamentos do Senhor. Então, quando nós somos fielmente obedientes, é que aí faz permanecer e prevalecer a palavra do Senhor, porque damos testemunho da nossa vida. Para João, o conhecimento máximo é o conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Obedecer e ter consciência de que não pertenceu mais a este mundo. Isso é verdade, né? Uma vez que você se entregou a Cristo, você já não pertence a esse mundo. Somos cidadãos do reino de Jesus e nele, a sua lei e seus princípios são superiores e à lógica do mundo. Por isso, o apóstolo nos lembra que o reconhecimento do verdadeiro cristão não está meramente na sua roupa, no seu discurso, no seu partido político, a sua oratória. O que marca verdadeiro discípulo de Cristo é a obediência. Mas vale mais obedecer do que sacrificar, né? O homem do pecado vive na desobediência. Efésios 2, vamos ler também esse texto, né? Vou aproveitar os textos que são propostos na revista. E isso tem um significado quando nós estudamos e lemos esses textos, né? Efésios, aqui. Efésios, Efésios 2, 2. Então diz assim: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Deus está se reparando dos filhos da obediência e dos filhos da desobediência. E quem é o príncipe da potestade do ar que já tem operado nesse mundo, né? Então, Deus está separando os seus fiéis. O filho verdadeiro busca obedecer fiel integralmente à palavra. A primeira carta de Pedro vai nos falar sobre esse tópico, vai nos esclarecer na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Primeira carta de Pedro, é isso mesmo? Pedro 1,14. 1,14. Vamos lá. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com os pecados, né? Que antes havia na vossa ignorância. Quando nós éramos ignorantes na fé, nós pecávamos livremente. Mas agora que nós somos conscientes dos nossos erros, devemos refrear a nossa vida. Podemos então compreender que obedecer é colocar a palavra de Deus em prática. Né? Só na prática mesmo podemos viver o verdadeiro amor de Deus. Vivendo sobre a orientação e princípios. Caso contrário, afirma o autor da carta, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2, 4
4b. 1 João 2, 4b. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, mentiroso, e nele não está a verdade. Então quem não guarda os mandamentos de Deus, não guarda a palavra de Deus, não é obediente à palavra de Deus, o amor de Deus, a verdade não está nele, né? Então, nesse primeiro tópico, o verdadeiro cristão obedece aos mandamentos de Deus. Não tem como fugir, né? Tem que obedecer. Segundo tópico aqui que nós vamos comentar, irmãos, a obediência aprimora a vida cristã. Você quer crescer na vida cristã, a sua fé? Então tem que colocar isso aqui. A obediência, ela faz parte do crescimento da nossa vida. João se utiliza de um conjunto de palavras repetidas vezes com a finalidade de mostrar que aqueles que nasceram de novo são obedientes. Nessa epístola, ele utiliza saber ou conhecer. Saber e conhecer, né? Cerca de 40 vezes e guardar. Saber, conhecer e guardar, né? Cerca de 10 vezes. Para o apóstolo, os discípulos não podem ser pessoas ignorantes quanto aos mandamentos. Isso é, eles precisam saber e conhecer a vontade de Deus. E mais do que isso, precisa guardá-la. Então não é só você saber, nem conhecer. É preciso guardar a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, né? Salmo de Davi. Podemos pensar em 3 níveis de relacionamento com a palavra que irão resultar em níveis de obediência. De maneira ilustrativa, né? O primeiro é aquele grupo que sabe o que está escrito. Então, nós lemos e sabemos que deve fazer, né? Ou acredita saber. A sua relação com os mandamentos geralmente é fruto da sua audição, resultado do que ouve nos cultos, nas mídias sociais, em classes de treinamento e em outro. O segundo grupo são os que os conhecem, são conhecedores. Esses já dedicam um pouco mais de tempo aos mandamentos. Alguns conhecem o texto histórico, o plano do fundo, outros têm um nível mais avançado de hermenêutica, interpretação bíblica e diversas ferramentas. O terceiro grupo são aqueles que guardam os mandamentos. Olha, irmãos, nós estamos falando aqui da palavra de Deus e como a gente deve ser zeloso. Nós devemos pesquisar, estudar, mas o mais importante é isso aqui, guardar a palavra de Deus. E diz assim, o terceiro grupo são aqueles que guardam os mandamentos. O termo grego, tero, significa entender cuidadosamente, né? Então, ter cuidado com a palavra, guardar a palavra com carinho. Ou seja, guardar a palavra é muito mais do que conhecimento baseado cognitivo ou na razão. Como ensina o salmista, guardar no coração para não pecar contra Deus. Salmo 119, 11, né? Vamos ler. Acho que foi esse versículo que eu acabei de falar aqui, né? 119, vamos lá. Salmista, os salmos são uma inspiração, né? São as poesias, né? Salmo 119, onde? Escondi, olha só, escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti, né? É Salmo, né? Eu falei Salmo de Davi, mas não é Davi não, né? Não é Salmo de Davi, aliás, não sei quem é o autor desse salmo não, 119. Acho que é o maior salmo, na verdade é o maior salmo que fala da palavra de Deus, né? Querido irmão, é através do conhecimento profundo da palavra, da sua prática diária e vida cristã desenvolvida e aprimorada. Então devemos sempre estar aprimorando nossa caminhada espiritual. Devemos conhecer os mandamentos e guardá-los em nosso coração, a fim de que não tornemos presas fáceis para os falsos mestres de nosso tempo. Então, irmão, nós devemos conhecer, né? Saber, conhecer e, mais do que tudo, guardar a tua palavra, né? Como diz aqui o salmista, no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Então nós falamos no primeiro tópico, o verdadeiro cristão obedece aos mandamentos. Então você conhece o verdadeiro cristão quando ele guarda o mandamento. A obediência aprimora a vida cristã. Então nós sabemos que a obediência vai aprimorando o grau de conhecimento e de fidelidade à palavra de Deus. Terceiro tópico, a obediência é vista em fatos. A epístola nos lembra de algo muito sério. Nossas ações devem estar de acordo com o nosso discurso, olha só, né? Para isso, João usa outra palavra de sua preferência, permanecer. Olha só. Relacionando com as palavras de Jesus em João 15, 4 a 10. Vamos lá para o Evangelho de João. João 15. João 15, 4 a 10. Vamos lá. O homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 90. É isso mesmo? Não, não é isso não. Perdão. Eu vi que o texto não estava batendo aqui. Está em mim e eu em vós. E como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não tiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu neles. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e com a vara secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, irmãos, é necessário guardar os mandamentos de Deus. Lembrando nós que devemos vivê-la como Cristo viveu. Há uma máxima que ensina que contra os fatos não há argumento. Portanto, a nossa vida cristã deve ser exemplar para que nossas atitudes evidenciem nosso caráter de Cristo. Não tem, irmãos, como você dizer que é cristão e não viver uma vida voltada para os princípios de Deus, para os princípios de Cristo. Cristo, ele foi algo que nos trouxe o exemplo maior para os seus, né? Os filhos, os seus irmãos. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a importância de o cristão viver de maneira obediente à vontade de Deus. Por exemplo, em Romanos 12, 14 e 21. Vamos ler esse texto também. Romanos 12. Vamos ver o que está. Romanos 12, 14 e 21. Então diz assim: abençoai os que vos perseguem. É isso mesmo? É, isso mesmo. Abençoai os que perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não mencionei coisas altas, mas acomodais humildes, não sejais sóbrios em vós mesmos. A ninguém tornai mal por mal, procurai as coisas honestas entre todos os homens. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, e não vos vingueis a vós mesmos. É isso mesmo. E não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança recompensarei, diz o Senhor. Portanto, o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E fazendo isto, amontarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 14, 21. Então, irmão, esse subtítulo aqui é o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Então, nós sabemos que se nós amarmos aos nossos irmãos, como Cristo nos amou,
nós certamente seremos grandemente abençoados. Paulo ensina que devemos viver obediente à palavra, dando sim bom testemunho. Olha só, o que faz uma vida cristã? Um reconhecimento, eu sou um testemunho, né? Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, você tem que ser essa pessoa iluminada, dando bons testemunhos. Pedro ensina que a obediência leva ao amor fraternal. 1 Pedro 1:22. Vamos ler também. 1 Pedro 1:22. Oh, glória. 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro 1:22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, né? Então devemos ter um coração puro. E acrescenta que é melhor sofrer por fazer o bem do que desobedecer. Olha só, né? É aquilo que eu falei, né? É melhor obediência do que sacrifício, né? Pedro ensina que a obediência leva ao amor fraternal. Já falei isso aqui. Acrescenta que é melhor sofrer por fazer o bem do que desobedecer. 1 Pedro 3, vamos lá? 1 Pedro 3, 8-17. Então diz assim: finalmente, sede de todos o mesmo sentimento, passivos, amando os irmãos entranhavelmente e misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal, os seus lábios de não falar engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 13. E qual aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padeceres por amor da injustiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, está sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que naquilo que fala mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso procedimento em Cristo. Porque melhor que padeçais fazendo o bem, se é a vontade de Deus, assim o quer, do que fazendo mal, né, irmão? Então, devemos sempre procurar obedecer fazendo o bem. Dessa forma, percebemos claramente que obedecer não é apenas um discurso correto, mas deve ser evidenciado com uma conduta correta em todas as circunstâncias. Então, irmão, nós vimos aqui, desse estudo, né, maravilhoso, a marca da obediência, né? O que marca, o que diferencia um cristão nesse mundo é a obediência. E nós falamos no primeiro tópico, verdadeiro cristão obedece aos mandamentos. Segundo tópico, a obediência aprimora a vida cristã. E terceiro tópico, a obediência é vista em fatos, né? Realmente naquilo que nós praticamos, né? E concluindo já esse estudo, irmão, Jesus nos prometeu um fardo leve e suave. Ou seja, obedecer para o cristão não é carregar um fardo pesado sobre os ombros, mas viver livre do legalismo, né? Desfrutando de uma vida abençoada, porque está de acordo com a vontade do Senhor. Os mandamentos, a palavra de Deus, são princípios que direcionam as nossas vidas. É a nossa bússola, né? A palavra de Deus. Sem eles, a vida se torna um caos, mas obedecendo, seguimos por um caminho seguro na presença do Senhor. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós falamos de vida, obediência e de caminho, né? Quem não encontrou ainda, busque na sua palavra o caminho da verdade, que é Cristo, né? Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, então acompanhe-nos aqui no canal EBD
Escola Bíblica digital, né? Dominical, mas é digital. E quero agradecer os inscritos, as pessoas, já os inscritos que estão e os novos inscritos que têm, assim, nos ajudado com esse canal. Estamos aqui toda semana. Eu não tive a oportunidade de fazer um vídeo antes, né? Estou fazendo agora. Peço perdão aos amados irmãos e que o Senhor nos dê condições de preparar antecipadamente para que os irmãos possam estudar. O objetivo aqui é nós sempre aprendermos a palavra de Deus. Quero orar por mim e por você e por todos, né? Para que o Senhor possa vir abençoando a sua palavra em nosso coração, dia após dia. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, estamos agora, Senhor, na sua presença, somos agradecidos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade. Que o Senhor possa estar abençoando os amados irmãos que vão estudar de acordo com o estudo desse vídeo, de acordo com a Tua palavra. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, abençoa cada um de nós, estamos nós na Tua mão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero Te agradecer pelo ensinamento que o pastor tem nos trazido nesses dias. Que possamos a cada dia nos entregar e apegar mais forte na sua palavra. Em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, esse é um vídeo rápido, né? Mas para que os irmãos também não fiquem sem estudar a palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar. Se os irmãos têm gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém. Há 2 anos começamos a nossa sala de oração de forma virtual, na internet, ali no início da pandemia. E ao longo desses 2 anos, nós nos tornamos uma família de oração, a família Sala de Oração. E tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Louva a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que fazem parte desse grande ministério. Louvamos ao Senhor por essa sala de oração, pela família de oração. Então, para mim foi uma bênção ouvir a mão de Deus na minha vida, na vida dos irmãos, as histórias dos missionários. Bendita sala de oração, 2 anos de oração, 2 anos de intercessão, 2 anos de louvor. Eu mesmo sou abençoadíssimo por participar diariamente da sala de oração. Sala de oração, uma bênção na vida das pessoas.